comenta. Não tem as É crianças? verdade, não tem as crianças. Hoje estamos sem as crianças. Calma que estamos travando. Vamos lá, depois Que fica música. melhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Família Comenta. E hoje... Ah, é mesmo? Gente, cadê o microfone? Comprei o microfone. Ah, às vezes foi isso que deu pau. Eu coloquei o bagulho e não troquei o vídeo. Acho que foi isso testando. Revelar, nós vamos comentar. Revelar. É que eu quero falar o comenta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Família Comenta. E hoje nós vamos comentar e revelar para você todos os custos que nós tivemos para reconhecer a nossa cidadania, a minha cidadania italiana, para vir morar aqui na Itália, sozinho, sem assessor e sem herança. Mas com família, dois família. filhos. Exato. São todos os custos que a gente teve para pisar aqui na Itália, né? Lembrando que esses são os custos que nós tivemos, né? Com a nossa experiência. Depois nós vamos revelar todos os gastos. Então, como eu sou a mulher da planilha, eu tenho tudo anotado aqui. Eu sabia que um dia ia precisar, gente. Lembrando que é só os custos iniciais. Depois a gente faz outros vídeos, se vocês quiserem, falando sobre o custo mensal que a gente tem junto com as crianças, tá? E aí, primeiro, o mais caro foi um dos valores que a gente, assim, mais ficou assustado, mas pensando, nossa, como a gente vai Eu acho que eu arrumar. fui o que mais fiquei assustado. Mas a primeira coisa é você ter um aluguel, um lugar para morar. Sem isso, não tem como começar, né? E aí, o que acontece? Para você poder locar um imóvel, muitas das vezes, eu vou falar da nossa experiência, obviamente, você vai precisar de uma intermediação, você vai precisar de alguém para fazer esse meio de campo para você conseguir alugar um apartamento aqui na Itália, porque nós que estamos vindo do Brasil não somos ninguém aqui, não tem como você comprovar nada, então a gente precisa de alguém para fazer esse meio de campo e arrumar um apartamento para você ali com um proprietário. Mas enfim, isso fica até para um próximo vídeo, né? Mas falando de valores ali, de locação, só para vocês terem uma ideia o que nós, a nossa experiência, gastamos com isso, né? Para entrar, nem para entrar, para segurar o apartamento ainda estando no Brasil, nós já tivemos que fazer um depósito de 700 euros. Tá? Isso só para segurar o apartamento para ser nosso quando a gente chegasse, o que dá aí mais ou menos R$4.200 só para segurar esse imóvel. Tá? E chegando aqui na Itália, no primeiro buongiorno aqui, né, já ali dentro do apartamento, a gente já teve que dar mais 2 aluguéis de calção, né, já direto, então... É muito comum aqui, né, calção, ou você paga 3, 2, tem gente que paga mais. Teve outras conversas que eu tive que me pediram 6 aluguéis de calção. Né? Então, no nosso caso, foram 2 aluguéis de calção, o que deu ali R$7.800. Junto nesse dia, que mais? Pagamos junto com o calção. Junto com o calção, então lembrando, já havia feito um depósito para segurar o apartamento. Chegando foi mais 2 aluguéis de calção e nisso daí também, obviamente, pagamos mais a taxa da intermediação por essas pessoas que fizeram, né, o intermédio, o meio de campo para poder locar, que também foi mais 700 euros, né, praticamente mais um aluguel, que deu mais R$4.200 de taxa de intermediação. Mas, fora isso, mais, ainda não parou por aí, tem mais coisa. Só no primeiro, moradia. só na moradia na hora que você chega, tá? Na hora que a gente chegou, né? A taxa da imobiliária, porque tem a taxa da intermediação e mais a taxa da imobiliária que nós pagamos, que foi de 854 euros mais ou menos, o que dá 5.200 em reais, tá? E o que mais que tem aqui? Também tem o registro de contrato, gente. Isso é muito comum eles cobrarem, né? No nosso caso foi 90 euros, o que valeu, né, mais ou menos 550, né? Então esse foi o custo que a gente teve ali. No momento, né, no ato ali de assinar o contrato, foi esse valor que a gente teve que dar, tá? Então, é o que é mais custoso, né? O que é o que dói mais, porque você chega e fala assim, nossa, tô cheio de euro na minha conta, mas na hora que você chega já vai tudo embora ali, porque você, no nosso caso, né, não vou falar que você tem que pagar, mas no nosso caso foi assim, né? Então foi segurar o imóvel, calção, taxa da imobiliária, taxa de intermediação, né? No nosso caso, a gente quase teve que pagar uma taxinha a mais. Taxinha não, era uns 500 e pouco. Eram 100 euros. Não, era 200 euros. Então dá mais, dá R$1.200. O que acontece? Você precisa ter luz na sua casa, né? E assim, se você não tem o Código Fiscal ainda estando no Brasil, né? No nosso caso, a gente conseguiu fazer o Código Fiscal, por isso que a gente não precisou pagar isso. Mas se a gente não tivesse o Código Fiscal, chegar aqui com o Código Fiscal já, né? A gente ia ter que pagar como se fosse uma taxa para essa intermediação, ligar a luz para a gente, dando no nome deles ainda e depois fazer esse câmbio, né? Fazer essa troca para o meu nome. Né? Mas como a gente já tinha o Código Fiscal, graças a Deus não precisou fazer isso, porque senão ia ser só nesse negocinho de ligar a luz, era mais R$1.200 mais ou menos, que dava, acho que era quase 200 euros.
né? Só para poder ligar a luz. Então, não teve esse custo, né? Mas teve todo o resto. Quanto que deu o total? Quanto que deu esse total aí? Então, da acomodação, né, da moradia, foi de 22 mil reais. E aí, segundo, que é o mais caro, não chegamos na documentação ainda, tá? Que a documentação não foi o mais caro, né? Não foi No nosso nem o caso, segundo, não. no nosso caso. É. E aí, o segundo outro custo, né, que foi alto, foi a passagem aérea, gente. Nós somos uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, mas as crianças também já pagam, né, a passagem. Pagamos, né, no total de passagem, bagagem, que agora, né, eles estão cobrando a mais, E né? foi bem cara a bagagem. Bem caro, e a gente veio numa época, gente, que, assim, é mais caro para vir, né? A gente teve todo o nosso motivo, depois a gente pode contar um pouquinho, né, para vir nessa época. Mas nós gastamos, então, ao total, 17 mil reais com a passagem, né? Viemos em agosto do ano passado. 17 Isso. de passagem. Só de passagem e 2 malas, né? A gente optou por trazer 2 malas despachadas e foram 4 de Foram mão. 4 de mão, 4 mochilas e 2 malas despachadas. lotadas, despachadas. E depois teve uma história aí no aeroporto, mas fica para um próximo vídeo. E agora vamos falar sobre as taxas e Terceiro custo, né? terceiro custo, né? Terceiro maior custo ali, que foi a parte da documentação, as taxas que nós tivemos para emitir, para buscar, enfim, toda a parte da documentação, quanto que nós gastamos. É isso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Família Comenta. Eu achei que seria mais, que a gente gastaria mais, né, com a parte da documentação, mas revelando para vocês, né, uma das taxas que a gente, né, teve que fazer, né, mas que é um custo, né, mais barato, assim, foi o passaporte da nossa filha, né, que ela tava com o passaporte dela vencido, né, pra quem sabe ela tirou o passaporte pra ir Numa outra história aí, mas não usou. mas não usou, mas teve que fazer porque ela era pequena, né. Então teve esse custo de 258, né, que é o do passaporte, e a parte da certidão, né, da parte de documentação. Foram 17 certidões no total, né, pegando ali toda a linha. Foi um total de gasto de mais ou menos R$ 2.200, e só para emitir as certidões. Pra vocês terem uma base, né? As nossas certidões foram um total 17. Foram 17 certidões. Tem pessoas que é menos, né? Tem pessoas que é mais, vai depender muito também do estado, né? A maioria das certidões foi no estado de São Paulo. São Paulo, Minas. algumas em Minas, mas a maioria em São Paulo. Isso, e teve no Paraná também. Então... Paraná foi 2. E aí, além disso, né, depois que nós tínhamos ali todos os documentos em mão, tinha o quê? Que traduzir e apostilar. Nós traduzimos e apostilamos no mesmo lugar e nós gastamos R$ 2.700 para traduzir e apostilar. Foi um custo muito bom, gente. De todos que a gente pesquisou, assim, se vocês quiserem, pode mandar mensagem, a gente envia para vocês. Mas foi um dos melhores custo-benefícios, assim, né? Mas antes de traduzir e apostilar, nós tivemos que fazer retificação também, né? O que teve um custo de R$600. Então, depois disso, a gente mandou para tradução e apostilamento, né? Inclusive, nós não viemos com todos os documentos. Eles nos enviaram aqui para a Itália. Né? Sim, foi muito bom, foi muito rápido, chegou tudo certinho, foi bem legal. Então, assim, total de documentos, né, que nós tivemos foi em torno de 6 mil. Em torno de R$6 mil para estar com todos os documentos em mãos, já tudo certinho, traduzido, apostilado, tudo. Lembrando que nós não tivemos que pagar por busca de documentação, porque a gente teve até sorte, né, nesse ponto, né? Você pode falar? Eu tive muita sorte, principalmente se tratando do documento do italiano, né? Porque conversa com um, conversa com outro, conversa com mais um ali da família. Alguém já mexeu com isso há não sei quanto tempo atrás e eu consegui o contato dessa pessoa e essa pessoa tinha uma cópia do documento do italiano, então eu já sabia onde estava o documento italiano aqui na Itália. Mas a gente não tinha esse documento. Só tinha uma foto, assim, e aí depois... Mas eu já sabia onde estava, né? O que já facilitava bastante. Também não tive que... Com buscas em certidões no Brasil também, nós não tivemos esse gasto, que é um né? custo elevado, né? Teve uma certidão que deu um pouco mais de trabalho de se achar, mas uma história para um outro vídeo. Que não teve custo nem para buscar, né? Que pode ser que você, né, acaba gastando aqui, principalmente na Itália. Quase que a gente teve que fazer isso, que é um custo em torno de 80, 100 euros, mais ou menos. Agora tá até mais caro esse custo aí de busca, né? Se eu não me engano, tá 200, 300 euros, eu acho, para buscar, eu acho. Inclusive, assim, para protocolar, né? Quando você vai fazer o protocolo ali na comune, né, na prefeitura, você paga, né, a marca da bolo. Hoje tem um custo a mais, né? Dependendo, acho que... No nosso caso não teve esses custos, porque isso começou a valer a partir de agora, não sei exatamente quando que isso começou a mudar, mas o que eu gastei para protocolar o documento, né, toda a pasta de documento, foi a marca da bolo, que é como se fosse um selo, né? Foi 16 euros, né? R$100 para poder protocolar todos os documentos e o processo andar. Então, assim, total, né, o que gastamos com taxas, documentos, né, para
protocolar o reconhecimento da cidadania, foi 6 mil reais, tá? Aí, fora isso, né, nós tivemos um custo, né, com transfer, tá? Acredito, assim, que a maioria das pessoas que chegam na Itália, a gente precisa de um transfer. E, olha, é um custo que a gente tentou não ter, porque não era o valor que a gente tinha. A gente vai fazer um vídeo para vocês depois, contando um pouquinho da história, mas a gente não tinha, né, esse valor para dar para o transfer. Então, foi um custo que a gente tentou enxugar, mas, assim, a maioria dos lugares que você vai morar, principalmente para reconhecer seu documento, é bem interior mesmo, e acaba que ia ser bem complicado. O acesso acaba sendo muito complicado. Eu não me pegar, acho que 2 trens, 2 ônibus com criança. Com mala, era meio impossível fazer isso. Então foi né? De cara ali também a gente pagou. Transfer nós gastamos, então, em torno de R$1.500, tá? Isso porque tivemos problemas, né? Ali com o atraso do voo, né? Com a mala. E aí depois também a gente teve que ir pra outra cidade. Chegamos numa época, né? Que não foi... Tava tudo meio fechado aqui. Né, agosto, né? Pra quem não sabe. E aí a gente teve que pagar um valor a mais pra ir em outra cidade, né? O transfer nos levou pra outra cidade pra comprar coisas, inclusive chip. Chip é mais um custo, né? É um custo barato, mas é um custo, né? Nós pagamos aí 30 euros, né? Mais ou menos 30 euros para ter 2 chips. Né? Isso é mais uma coisa que sem código fiscal você não compra, né? O chip, mas esse é mais um gasto que E aí outros custos, né, como alimentação, itens básicos para começar, tá, gente? Eu não vou falar aqui o valor que a gente gastou ali no primeiro mês, né, na primeira compra, e as coisinhas que a gente teve que comprar. Prato, a gente chega aqui, não tem prato, não tem copo, não tem nada. Né, e inclusive, nesse lugar que a gente foi com o transfer, para fazer essa primeira comprinha, a gente esqueceu do prato. A gente não comprou o prato lá. A gente esqueceu. Então, assim, é legal ter uma lista, viu? Porque você esquece das coisas. Acho que você não consegue pensar que você tá exausto. Você não pensa, nossa, eu não vou ter prato, eu não vou ter um talher, eu não vou ter um copo. Então, você chega muito cansado. Eu lembro que eu capotei no carro do transfer, assim, assim, de babá. Né? E acaba atrapalhando. Então, assim, a gente chegou, fomos fazer uma compra básica ali, né? Mas eu vou falar a compra, que depois a gente somou notinha por notinha e deu em torno de 480 junto com esse custo de, né, que a gente gastou mais ou menos 80 euros pra comprar itens básicos, tá, gente? Bem básico mesmo. Tipo, algumas panelas, tudo mais barato, né? Mais baratex. Mais baratex. Mas trouxemos muita coisa também. A gente pode fazer um vídeo falando o que foi bem útil trazer, né, nesse começo. Sim. Mas então gastamos em torno de 3 mil reais, pra vocês terem uma ideia aí, nesse primeiro mês de comida, né, alimentação ali, e esses itens básicos. E aí, gente, tem outro custo com escola, que assim, se você chega numa época de escola, nós não chegamos, tá? Nós chegamos em agosto, as crianças tiveram aula em setembro. Mas se você chega numa época de escola, você vai sim precisar gastar, né? Comprar algumas coisas, que aqui, né, pelo menos na nossa experiência, a gente teve que comprar, né? Material. Caderno, lápis, coisas caneta, básicas, borracha, mas dependendo da idade, né? Sim, dependendo de quantos filhos. Dependendo de quantos filhos, você vai ter esse custo. E se você colocar seu filho em período integral, também tem o lanche. Fica para uma próxima, porque assim, eu tô falando aqui dos custos na Sim, mas a gente vai fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, porque eu acho muito importante, né? Você que vai vir com família... Né? Da documentação, né, de matrícula, do que tem que trazer, do que nós tivemos que trazer, a gente nem trouxe tudo e deu super certo, né? Então... Aí o último gasto é com documentos, né, que vai ter, não exatamente quando você pisa, mas eu acho importante, né, interessante já falar para vocês, porque esse é um custo que vai ter, né, principalmente quando você vem reconhecer a cidadania, isso é um dos valores que a gente nem tinha Não contado, tem como né? fugir disso e assim, você acaba não sabendo muito desses valores ainda no Brasil, né? Então assim, é para você fazer uma emissão de um permisso, para dar entrada no seu permisso de sojourno, para você poder esperar a cidadania, tudo certinho, legalizado, ter direito às coisas, né? Para você poder fazer uma identidade, ainda que seja uma identidade que vai estar lá brasileiro, né? Mas você está esperando a cidadania, tá tudo certo. Você é um estrangeiro brasileiro que está aqui, está esperando. Tudo isso tem custo. Né? E foi de R$840. R$840. Então, assim, são coisas que a gente não sabia e que foi tendo esses custos. Mas isso não é logo de cara, né? É depois que as coisas vão andando. Inclusive, a gente está falando aqui de todos esses custos, né? Mas, por exemplo, aqui o aluguel, tudo bem, deu lá para segurar, para a hora que chega, tal, tudo certinho. A passagem aérea foi no cartão de crédito. Não tinha 17 mil reais para pagar à vista, foi cartão de crédito. Né? Então, assim, estamos terminando. Graças a Deus tá acabando. Acho que é a última. Ela que é da planilha, não sei quando acaba. Então, assim, a gente tá contando aqui pra vocês os custos iniciais pra pisar na área e até no máximo ali o primeiro mêsinho ali de comida, porque você vai precisar fazer uma compra, né? Enfim, como a gente tem tudo anotadinho, a gente resolveu revelar aqui pra vocês. Mas o resto entra como custo mensal e aí a gente pode fazer um novo vídeo falando sobre quanto que a gente gasta mensalmente ali, né? Para uma família de 4 pessoas. Isso a gente sabe bem, porque principalmente nos 3 primeiros meses eu guardava
todas Todo as mundo notas, tinha, gente. todas as notas, tudo certinho. Daí ela colocava no planilha. Então, resumindo, tudo isso custou... Tananana, Não sei, ela que é da planilha. Quanto? 50 mil, gente, 50 mil reais. Então, esse foi o custo assim, que tivemos, né? Logo de cara, chegando aqui na Itália, pra gente poder reconhecer o nosso processo de cidadania. Eu sei que cada família, cada pessoa ali tem uma experiência. Tem uma experiência, tem um gasto. Às vezes o seu documento vai sair mais que o meu documento, por aí, Menos, ou menos, E né? agora também tá tudo mudando, então tem taxas, né, pra você paga ali, né, a mais. Então, Essa é a nossa experiência. essa é a nossa experiência. Né? Foi como foi pra gente, como tá sendo. Então, é isso. é isso. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Família Comenta, porque todo sábado, como é que já posso falar isso? Todo domingo. Não era sábado. Não, é todo domingo. Era sábado, você acabou. Não, domingo. Todo domingo vai ter vídeo? Posso falar isso Pode já? falar, Que todo domingo, às 11 horas do Brasil, vai ter mais vídeo aqui pra vocês. Tchau, até a próxima. Até a próxima.